Já estamos gravando. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Eu, Demian, Felipe, Joyce, Lucas e Rodrigo para iniciarmos mais uma aula. Veja bem, moçada, semana passada nós terminamos, né, a parte de o conteúdo de eletroquímica. Nessa última aula, nós vimos uma aplicação da eletroquímica junto com termodinâmica, em que é, nós vimos, né, assim, a gente não definiu a equação, a equação de inércia, né, isso aí vocês vão verificar em físico-química, mas a gente demonstrou muito rapidamente essa equação de inércia, que mostra uma variação, uma modificação do potencial de uma célula eletroquímica em função é, da, da atividade. Depois a gente viu alterações também sobre os potenciais padrão, influências de equilíbrio químico e da concentração, e aí eu falei um pouquinho de força iônica, e também falei do coeficiente de atividade. E depois a gente fez um exercício, eu falei que essa semana, né, essa sexta-feira, nós iríamos fazer um exercício, na verdade, um exemplo de terceira avaliação que eu mandei para vocês já, eu coloquei lá no AVA. E é isso que nós vamos fazer hoje, beleza? Eu vou compartilhar aqui e nós vamos começar. Eu vou ver se eu consigo também corrigir a prova de vocês, né? Preciso corrigir. Esse final de semana tem bastante coisa para fazer, mas vai dar tudo certo. Vamos para esse documento. Ops. Esse aqui. Não. Também não é esse. Esse aqui. Mas nós vamos este documento. Vocês estão conseguindo ver aí o documento? Cadê vocês? Estão conseguindo ver? Beleza. Deixa eu só ver um negócio que desse jeito aqui não vai ficar bom pra gente. Só um minutinho, porque do jeito que tá não vai funcionar muito bem não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora sim. Vamos lá. Vamos fazer o primeiro exercício. Ele diz o seguinte: um eletrodo de manganês em uma solução 0,5 mol por litro de cloreto de manganês está ligado a um eletrodo de alumínio mergulhado em uma solução de cloreto de alumínio 0,35 mol por litro. Aí ele está perguntando para a gente qual o potencial da célula galvânica, reação espontânea, então ele está falando já que é reação espontânea, é 25 graus Celsius. E considere que uma bateria de 1,12 volts tenha sido ligada com seu polo negativo próximo ao eletrodo de alumínio, enquanto que o polo positivo foi ligado ao eletrodo de manganês. Desenhe a célula para essa nova situação, indicando o movimento de elétrons de corrente, o catodo, o anodo, o sinal de ambos os eletrodos, positivo e negativo, e o movimento dos íons considerando cloreto de potássio, substância presente na ponte salina. Qual seria o potencial da célula nessa nova configuração? A reação seria espontânea nessa nova configuração? Mostre seus cálculos e justifique suas respostas. Use duas casas depois da vírgula. Então vamos lá. Ele está falando que você tem um eletrodo de manganês em uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de manganês, que está ligado a um eletrodo de alumínio mergulhado em uma solução de cloreto de alumínio. Então,
se eu consigo tentar fazer. Calma. Então eu tenho uma concentração de cloreto de manganês. Essa concentração de cloreto de manganês, 0,25 mol por litro. Temos também uma solução de concentração de cloreto de alumínio, que é igual a 0,35 mol por litro. E você tem um eletrodo. Um eletrodo de manganês e de alumínio, ambos sólidos. Então vamos fazer aqui, né? Aqui. Um momento, please. Boa noite, Gisela. Aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Vamos fazer igual a gente deixar aqui do lado. Fecha aqui. E daqui nós vamos. Vamos linkar esses aqui. Veja que agora é uma célula galvânica. Quando ele fala que ele falou que nessa primeira citação é uma célula galvânica. Não vai ter bateria, né? Então eu vou desenhar aqui. Mudar de cor aqui. Tá aqui a solução. E isso daqui vai ser. Vamos colocar o manganês aqui. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho disso. Esse aqui é o manganês sólido. Esse aqui vai ser o alumínio sólido. Então, eu vou ter alumínio 3 mais aqui. Da onde que eu peguei esse alumínio 3 mais? Porque o cloreto de alumínio, quando colocado em água, vai liberar alumínio 3 mais e vai me liberar também Cl menos. Cl menos.
Do outro lado, nós vamos ter manganês, manganês 2+, porque eu sei que é manganês 2+, por causa do cloreto de manganês. Veja, esse número 2 aqui, ó, já vai definir o estado de oxidação desse manganês. E esse 3 aqui vai definir o estado de oxidação do alumínio. Mas vocês podem também determinar o estado de oxidação da maneira como eu expliquei para vocês, vão determinar também, porque o NOx do cloreto, o cloreto precisa receber, assim como o flúor, assim como o brom, um elétron para ficar com a camada preenchida. Então, ele necessita ganhar um elétron, e você fazendo as coisas, você vai encontrar o estado de oxidação do manganês e do alumínio. Tem que ser igual. Deixa eu só mudar isso aqui também para que... Isso aqui também. Isso aqui também. Pode ser um som. Deixa eu ver se vai funcionar. Não vai. Só pedir uma paciência para vocês para que eu possa montar aqui e a gente já vai fazer exercício. Pois bem. Tá faltando mais uma coisinha só. A ponte salina. Deixa eu tirar isso aqui daqui para poder colocar a ponte salina. Também colocar aqui e tirar isso aqui e colocar aqui. E vamos colocar aqui a ponte salina. Boa noite, Clarice. Vou colocar aqui a ponte salina. Deixa eu ver se está carregando. Então, veja, estou tentando fazer aqui a ponte salina, representar a ponte salina. Isso aqui tem poros, ela não é fechada desse jeito, mas é só para representar. Vamos lá, deixa eu ver se não faltou nada para poder começar a fazer aqui. Concentrações, aí ele pede para a gente calcular o potencial da célula galvânica a 25 graus Celsius. Então veja, ele está pedindo para calcular o potencial e não o potencial padrão. Ó, esse tem bolinha e esse aqui não tem bolinha. Então, veja, como que a gente faz esse exercício? Primeira coisa, a gente precisa achar o potencial padrão da célula, dessa célula, e saber que reação que está acontecendo. Né? Montar a situação aqui.
Primeiro, veja que eles te dão duas semi-reações. São semi-reações de redução, porque o elétron está do lado do reagente. Se ele tivesse do lado do produto, seria de oxidação. E aquele valor que tiver um valor mais positivo, né, ou menos negativo, mais positivo ou menos negativo, vai ser mais espontâneo. Nós vimos aqui em aula, deixa eu pegar aqui. Aqui. Isso daqui nós vimos, né? Isso aqui é uma série eletroquímica onde você tem uma semi-reação de redução, que é a semi-reação do hidrogênio mais ganhando 2 elétrons virando um hidrogênio. Aqui tem um pequeno equívoco, né? H2, com o valor do potencial igual a zero. Isso aqui é um valor de referência que foi estabelecido, porque a gente não consegue determinar potencial, os valores de potencial absoluto. Mas variações a gente consegue. Aqui é o valor da variação da energia padrão, que é estabelecido em função do número de elétrons envolvidos na reação, F, que é a constante de Faraday, e E padrão, que é o potencial padrão, que a gente está mostrando aqui. Veja, quanto mais negativo o processo, mais espontâneo. Quanto mais negativo o ΔG, mais espontâneo o processo. Mas isso que tem um valor negativo já, um sinal negativo. Então, quanto mais positivo o valor de E, mais negativo se torna a energia livre, mais espontânea é a semi-reação. Significa o seguinte, que conforme eu for me distanciando de zero, vai ficando cada vez maior o valor de E positivo, vai ficando mais espontâneo a reação. Ou seja, essa reação aqui do ouro ela é muito mais fácil de acontecer do que esta aqui do cobre. Mas, nesse sentido, se essa aqui do ouro é mais fácil de acontecer do que a do cobre, então, no caso do cobre, comparada do ouro, a reação inversa do cobre é que passa a ser mais espontânea, e não essa reação direta. Se eu começo a olhar para baixo, a gente vê o seguinte, conforme a gente vai se distanciando do zero, o valor começa a ficar cada vez mais negativo. E quanto mais negativo, menos... Né, o valor já... Veja, quanto menos negativo, né, veja bem, o valor aqui, né, é negativo. Nós estamos acompanhando os valores dos potenciais. A gente vai colocar o valor do potencial aqui. Né, nós vamos colocar os valores do potencial. Os valores, aqui o valor do potencial, nós vamos carregar ele para fazer as contas. Veja, negativo, aqui é um valor negativo. Se eu colocar um valor negativo no valor do potencial da célula, negativo com negativo fica positivo. E ΔG positivo é um processo não espontâneo. Significa o seguinte, quanto mais negativo esse número, mais positivo vai ficar isso e menos espontâneo, porque quanto mais positivo, menos espontâneo. Então é ao contrário do que a gente viu à medida que você sobe. Aqui, à medida que você desce, menos espontâneo fica. Então a situação é a seguinte: quanto maior for esse potencial positivo, mais espontâneo o processo. Quanto menos negativo for o processo, a semi-reação, mais espontânea ela também é. Quando estiver comparando valores só negativos, quanto menos negativo for, mais espontâneo é. Quando eu estiver comparando só valores positivos, quanto mais positivo for, mais espontâneo é o processo. Se eu estiver comparando positivo com negativo, é claro que o positivo vai ser espontâneo e o negativo não vai ser espontâneo. Isso é preciso saber isso para a gente resolver esse exercício. Compreenderam isso que eu falei agora? Para a gente poder fazer exercício, é importante para a gente saber. Então, veja. Aqui a gente tem duas semi-reações. Veja que os dois valores são negativos. Só que o zero, ó, menos 118, menos 1,18, menos 1,66 volts. Se eu apresentasse aqui para vocês, menos 118 está aqui em cima. Desculpe. Menos 118, eu não vou ter aqui, mas manganês e alumínio 3+. Manganês. Infelizmente não está aqui, mas alumínio 3+, eu tenho. Está aqui, ó. Aqui tem outro valor, menos 1,662.
O manganês 1,18. Olha, 1,18 é. De, se você olhar para cima, de baixo para cima, 1,18 está depois dessa semi-reação de alumínio. Ou seja, estou falando para vocês então que esse menos 1,18, menos 1,18 está mais próximo de zero do que menos 1,662. Conclusão, eu falei para vocês, quanto menos negativo, mais espontâneo é o processo. Então, esta reação aqui ela é mais espontânea do que essa. Se isso é verdade, então nós podemos manter a reação. Deixa eu deixar aqui vermelho. Se isso que eu estou falando é verdade, nós podemos manter essa primeira reação da maneira como ela está. Mas nós vamos inverter a segunda. Por que nós vamos inverter a segunda? Porque esse número é menos negativo, é mais espontâneo. Então essa segunda é menos espontânea. Se ela é menos espontânea, o que é espontâneo, então? A reação inversa. A reação inversa. Então nós vamos alterar aqui. Alumínio. Alumínio 3+, 3 elétrons. Perceba que esse manganês é um manganês que é sólido, né, é metálico. Esse alumínio também é metálico, é sólido. O que nós precisamos tomar cuidado? No valor dos potenciais. A gente pode colocar aqui, ó, potencial padrão. Eu coloquei tal pi. Potencial padrão. O valor da potencial está escrito aqui, olha, menos 1,18 volts. E agora eu inverti aqui, ó. Se eu invertir a reação, o potencial ele se inverte. O que não acontece é o seguinte: se eu multiplicar por qualquer número esses potenciais, os potenciais não serão multiplicados. É a única exceção. Não se multiplica esses potenciais por número nenhum que altere o coeficiente estequiométrico dessas semi-reações. Então aqui vai ficar mais 1,66 volt. E agora nós vamos fazer a conta. Antes, veja bem como são as coisas. Nós precisamos cortar esses elétrons, os elétrons não vão sair na reação. Bem, na reação global. Para a gente acertar isso aqui, eu vou multiplicar por 3 aqui. Por 3. E vou multiplicar aqui por 2. Porque assim eu vou ficar com 6 elétrons. E não vou multiplicar esses potenciais. Ah, mas por que você não vai multiplicar? Porque não se multiplica esses potenciais justamente por causa da definição do ΔG, em que, deixa eu mostrar, em função do ΔG, que já tem o número de elétrons envolvidos. Já tem esse sinal negativo e já tem o número de elétrons envolvidos. Se eu multiplico aqui por 2, por 3, por qualquer número, eu estou multiplicando o número de elétrons. Então, esse N vai mudar. Por isso que eu não multiplico E. Então, deixa eu só fazer uma copiar e colar aqui. Aí, vou colocar aqui 3. Aqui 6. Ai, meu filho. 6. Aqui 3. Aqui 3. Aqui 3. Aqui nós vamos multiplicar por 2. Aqui por 2. E aqui por 2, 6. Vamos passar a régua novamente.
Veja que eu vou poder agora cortar esse 6 com esse 6. E vou fazer a conta agora. Somar o lado dos reagentes e somar o lado dos produtos. O que eu puder cortar, se tiver possibilidade, eu corto também. Então eu vou Ô, ficar com professor, 3. Oi? você não precisa multiplicar o Não. potencial também, não? Não. Aqui não. Não precisa multiplicar pelo seguinte fato, por causa dessa equação. Porque é o seguinte, você viu que quando eu multipliquei a equação, eu multipliquei o número de elétrons? Olha aqui, ó. 6, 6. Veja que o que eu uso nessa equação é o número de elétrons envolvidos na reação. Qual que é o número de elétrons envolvidos na reação depois que a gente multiplica o coeficiente estequiométrico por algum fator? Justamente o número de elétrons que resultou dessa multiplicação. Então, como a energia livre depende do número de elétrons, depende do potencial, não faz sentido eu multiplicar o potencial também, porque eu já estou multiplicando aqui, ó, o número, o n ele puxa essa multiplicação com um fator do coeficiente estequiométrico, entendeu? É por causa disso. É simplesmente porque a energia livre, quando a gente fala de entalpia, por exemplo, você não tem uma equação de energia livre com entalpia em que envolva número de elétrons envolvidos ou número de mols envolvidos na reação. Por isso que se você multiplicar uma reação química e for calcular o ΔH vai ser multiplicado. Mas aqui é diferente, eu tenho uma equação. Então aqui eu não vou multiplicar o potencial. Entendeu? Entendeu? Entendi, professor. Beleza. Aí, vamos lá. 3M2 mais 2 alumínio sólido, 3 manganês sólido mais 2 alumínio 3 mais. Isso aí. Deixa eu ver se tá aqui. Vou acertar isso aqui também. Bem, aqui a gente achou a equação e qual que é o valor do potencial padrão dessa semi-reação? Basta nós somarmos esses números. Basta nós somarmos esses números. Então vamos fazer a soma agora. Menos 1,18 mais 1,66, esse número vai ser 0,48 volts. Então veja, essa semi-reação numa condição padrão tem um potencial que é positivo. Potencial positivo é uma reação espontânea. Cadê? 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 Aqui, ó. Veja que o potencial é positivo, multiplicado por menos vai ficar negativo. E ΔG negativo, indicativo de uma reação espontânea. Mas veja, ele não está pedindo esse valor para a gente. Ele está pedindo este valor sem bolinha, o potencial da semi-reação. Ah, como que a gente vai calcular então esse potencial? Pela equação de Nernst. Potencial é igual potencial padrão menos RT dividido NF. Só deixa eu ver se é menos. Será que está aqui? A equação tá. É menos. Menos. Ops. Essa é a equação aqui, ó, que nós vamos usar. Menos RTNF LN das atividades, ou seja, da concentração de produtos por reagentes. Bem, quem que são os produtos aqui? Alumínio 3+, alumínio 3+, meu filho. Alumínio 3+, elevado ao quadrado. Por quê? Por causa desse número 2.
vamos dividir isso aqui, dividido pela concentração do reagente. Manganês manganês 2 mais elevado a 3. E aí, veja, por que a gente não pegou o manganês aqui? Não colocou aqui junto com os produtos e não pegou o alumínio e colocou aqui embaixo? Porque eles estão no estado sólido, a atividade deles é igual a 1, eles não vão ser usados. Agora nós podemos fazer a conta. Veja, olha, o potencial vai ser igual, potencial padrão 0,48 menos. Veja, esse valor RT dividido por F é uma constante, tá aqui, ó. RT de 25 graus é 0,02569 volts. 0,02569 volts dividido, tem um dividido aqui pelo número de elétrons, total de elétrons, o número total de elétrons, né? O número total de elétrons aqui é 6. Como você sabe que é 6? Está aqui, ó. Número total de elétrons. Os elétrons que você cortou. Dividido, vezes Ln. Vamos colocar aqui novamente a divisão. A concentração de alumínio 3 mais. Veja, vamos fazer um raciocínio aqui importante. Alumínio 3 mais, ele vai vir dessa espécie. Então, veja bem, gente. Você tem cloreto de alumínio. Quando você coloca isso aqui em água, você vai gerar alumínio 3 mais 3 Cl-. Veja que a gente não está precisando da concentração de cloreto, né? Mas se eu tivesse cloreto aqui, ó, se eu tivesse cloreto, eu teria que fazer uma continha, porque 0,35 mol por litro é 1 mol de cloreto de alumínio. 1 mol de cloreto de alumínio, ele vai gerar 3 mol de cloreto. Mas você não está dependendo de cloreto. Só estou falando isso porque poderia ter um coeficiente estequiométrico aqui, ó, igual a 2 aqui. Não tem. Mas se tivesse um número 2 aí, 1 mol, a gente teria que fazer um sistema, nossa, meu Deus, a gente trabalhar com regra de 3, é estequiometria. 1 mol de cloreto de alumínio produz 2 mol de alumínio. 0,35 mol, tanto. Teríamos que fazer isso, considerando que a gente tivesse 1 litro. Mas não é isso, não é isso. Aqui está 1 mol de cloreto de alumínio, está gerando 1 mol de Al3. Então, se está gerando 1 mol, ou seja, é 1 mol disso para 1 mol disso, significa que você pode usar essa concentração 0,35. Aqui, 0,35 mol por litro. E aqui embaixo é a mesma situação do manganês. Se você pegar o manganês, o equilíbrio aqui do manganês, vai me gerar manganês 2 mais 2 Cl-. É a mesma coisa, a concentração de manganês 2 vai ser a mesma concentração de Al35, desculpe, 0,25. E aí, vamos fazer essa continha. 0,35 dividido por 0,25. Isso eu não estou errando, né? Alumínio 3 mais 0,35 dividido por 0,25 Ln vezes 0,02569. Não, tem que tirar Ln. Esqueci de tirar Ln. 0,35 dividido por 0,25. Tira o valor da Ln.
multiplica por 0,02569, divide por 6, carrega agora o negativo, que tem um negativo aqui, e agora some-se com o 0,48, esse potencial dessa equação é 0,47. Eu vou colocar aqui, ó, porque a variação é muito pequenininha, 0,4785 volts. Deixa eu ver, fazer a conta de novo, 0,35 dividido por 0,25 ln vezes 0,02569 dividido por 6 menos mais 0,48. Pronto. Então, esse aqui é o resultado do que eles pediram. Veja, eu vou vou mostrar apenas um movimento aqui para vocês também, para fazer um raciocínio aqui de movimento de elétrons, o que é anodo, o que é cátodo, para depois eu colocar a bateria. Veja, o processo é um processo espontâneo, porque já tinha falado que é uma célula galvânica. Quem está sofrendo oxidação aqui é aquele que tem os elétrons do lado dos produtos. Então, o alumínio. O alumínio está sofrendo oxidação, significa que os elétrons estão saindo daqui e estão vindo para cá. Então, o movimento do elétron é aqui, ó, daqui para cá. Ops. Deixa eu fazer um negócio antes. O movimento do... Nossa. O movimento do elétron está saindo daqui para cá. Então, aqui é o movimento do elétron. E para cá. O que acontece? Nós definimos que o polo da onde sai o elétron é chamado de anodo, ou ânodo. Então, esse aqui é o anodo. O anodo é o polo negativo. Bem, à medida em que... E o cátodo é o polo positivo, é onde chega o elétron. Não, espera aí. Deixa eu ver se eu estou falando besteira. É isso aí mesmo. Vamos ver aqui. Cadê a célula galvânica? É isso aí mesmo. Então, o elétron sai do anodo, que é o polo negativo, e chega aqui no polo positivo, que é o cátodo. Bem, como que se dá esse movimento do elétron? Ele falou que o que tem na ponte salina é cloreto de potássio. Cloreto de potássio estaria aqui, ó. Cloreto de potássio, nessa parte preta. Mas vamos ver primeiro o que está acontecendo. O elétron está saindo da plaquinha. Então, essa plaquinha está ficando carregada positivamente. O que acontece? Como ela está sendo carregada positivamente, o alumínio está sofrendo oxidação, está gerando alumínio 3+. Então, esse alumínio está sendo liberado dessa placa, está sendo corroída essa placa. Né? Está sendo corroída. O que acontece é que você tem o alumínio, né, o alumínio 3+, saindo dessa placa, né? O alumínio 3+, saindo dessa placa. Deixa eu mudar isso aqui. Você tem o alumínio 3+, saindo aqui, ó, da placa. Então, essa solução está ficando rica em alumínio, ficando rica em cátion. Em contrapartida, essa placa perdendo elétrons fica carregada positiva. Carregada positivamente. E ela fica se aproximando aqui dessa placa. Então, essa setinha está falando que eu estou gerando alumínio 3+, aqui na solução, está ficando rica em cargas positivas. Enquanto isso, a placa está perdendo elétrons, fica carregada positiva, então esses Cl- têm de se aproximar dessa placa. Bem, eu tenho aqui cloreto. Antes disso, né, vamos colocar aqui.
eu tenho aqui cloreto mais e tenho Cl menos. O que acontece? O Cl menos, a tendência dele é ele vir e se dirigir para cá. E o alumínio 3+, que começa a aumentar a concentração aqui na solução, começa a vir nessa direção aqui. Ah, mas por que faz isso? Porque senão, se você não tivesse a ponte salina, você ia ficar com a solução rica ou carregada com carga positiva e vai chegar um momento que ela não vai deixar mais elétrons sair. Começa a dificultar a saída do elétron. Contrapartida, esse elétron que está saindo está chegando no cátodo. Essa placa fica carregada negativamente. Ficando carregada negativamente, ela vai aproximar esse manganês 2+ para cá. Quando esse manganês 2+ vier para cá, ele vai começar a sofrer redução, transformando em manganês metálico, vai grudar aqui nesse eletrodo. O que acontece? Eu começo a ter uma solução que fica pobre em manganês 2+. Fico perdendo cátions. Vou ter vou ter uma diminuição da quantidade de cátions nessa solução. Essa diminuição provoca a ida de esses íons potássio para cá. Deixa eu só melhorar aqui. A ida desses íons potássio para cá. Em contrapartida, os íons cloreto vão se dirigir para cá. Então, veja, essa solução de vir para cá, vir para lá, essa situação é importante para que a gente possa olhar o movimento das cargas negativas. Veja, você está em elétron daqui para cá, a carga negativa vem para cá, o cloreto vem para cá, e o cloreto continua para cá. Veja que você tem um ciclo de carga de elétrons. Se tu colocares o dedo aqui, tu leva um choque, porque você tem uma célula eletroquímica galvânica onde o processo é espontâneo. Embora o movimento do elétron seja na direção da direita para a esquerda, a corrente não é, é no sentido contrário, sempre no sentido contrário. Então, aqui você teria o sentido da corrente, justamente no sentido contrário dos elétrons. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida nisso? Tudo bem, gente? Mas ainda não acabou, porque ele está perguntando o seguinte. A letra B. Considere que uma bateria de 1,12 volts tenha sido ligada com seu polo negativo próximo ao eletrodo de alumínio, enquanto que o polo positivo foi ligado ao eletrodo de manganês. Aí ele pede para desenhar a célula para essa nova situação, indicando o movimento de elétron, qual seria o potencial dessa célula nessa nova configuração. A reação seria espontânea nessa nova configuração? Não sei, vamos ver. Deixa eu só tentar copiar o que eu tinha feito aqui. Para não precisar copiar tudo de novo. Só peço um momentinho para vocês. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Agora a gente vai pegar isso aqui. Esse aqui. Eu não vou definir cátodo e anodo ainda. Vou colocar só essas espécies, depois a gente define onde está o cátodo, onde está
esse movimento aí de elétrons. Bem, qual que é a diferença agora? Ele falou que ele ligou uma bateria com um polo positivo, foi ligado ao eletrodo de manganês, e o negativo ao alumínio. Então, alumínio, vou ter que tirar isso aqui. Alumínio. Vou subir um pouquinho isso aqui. Ele falou, ué. Ele falou que ele ligou o negativo aqui e falou que ligou o positivo aqui. Veja que eu fiz até de cor diferente. Você vê que isso aqui é uma bateria. Aqui é o polo negativo da bateria, aqui é o polo positivo da bateria. E ele falou que essa bateria tem, tem um valor de potencial que até é chamado de força eletromotriz, né? Força eletromotriz de 1,2 volts. É isso aqui. Considere uma bateria de 1,2 volts. Perceba o seguinte, gente. Você tem a reação, se você não colocasse a bateria, a célula seria essa aqui. A célula seria essa aqui. Mas você colocou uma bateria que tem uma força maior do que a força da célula sem bateria. Veja que o potencial da célula é positivo, sendo positivo é espontâneo, o processo de elétrons é esse que eu mostrei aqui para vocês. Agora eu estou com uma reação química que é idêntica à que nós tínhamos antes, mas eu liguei uma bateria aonde esse polo negativo, se você olhar agora para a bateria, os elétrons têm que sair. Veja, polo negativo, onde sai o elétron. O elétron sai daqui e tem que chegar aqui nesse positivo aqui, ó, pela bateria, olhando pela bateria. Como o potencial da bateria é maior do que o potencial da célula eletroquímica, o potencial da bateria é que vai se impor no movimento de elétrons. Então, o que eu posso falar para você é o seguinte: olha o movimento de elétrons do eletrodo, da célula eletroquímica, quando você não tem bateria. O elétron sai da direita para a esquerda. Quando você coloca a bateria, o potencial da bateria é maior do que o potencial dos eletrodos, ou o potencial, da célula eletroquímica. Então a célula eletroquímica puxa os elétrons da direita para a esquerda. Mas a força da bateria é maior do que a força com que essa célula conduz os elétrons da direita para a esquerda. E o que resulta? Resulta que os elétrons vão acabar se movimentando da esquerda para a direita. Então você vai ter um movimento aqui de elétron e você vai ter um movimento daqui para cá dos elétrons. Deixa eu só modificar aqui um pouquinho. Ops. Tá aqui. Então, veja. Nessa situação, quem está impondo o movimento dos elétrons é a bateria. Por essa razão, por ela estar impondo,
né, por ela estar impondo o movimento de elétrons. O sinal do eletrodo acaba sendo o sinal da bateria. Vou repetir de novo. Quando o movimento de elétron, quem define ele for a bateria, porque o potencial dela é maior do que o potencial da célula eletroquímica, o sinal do eletrodo vai ser igual o sinal da bateria. Então aqui é negativo, aqui vai ser negativo. Aqui é positivo, aqui vai ser positivo. Agora, a definição do que é o anodo ou ânodo e cátodo ou cátodo continua o mesmo. Anodo é o eletrodo da onde sai o elétron. O elétron está saindo daqui. Então, esse aqui vai ser o meu anodo e esse aqui vai ser meu cátodo. Perceba o seguinte, você vai falar, professor, ué, mas aqui o anodo é negativo, o cátodo é positivo. É verdade, desde que seja uma célula uma célula eletroquímica galvânica, um processo espontâneo. Aqui você não tem um processo espontâneo. Não tem um processo espontâneo. Aqui, veja, você tem um movimento de elétrons que é contrário ao movimento. O movimento de elétrons causado pela bateria é contrário ao movimento de elétrons causado pela célula galvânica. Então, para você, primeira coisa, como que eu determino o potencial dessa célula aqui? Ó? Eu tenho que pegar o potencial da célula galvânica, que é da célula, ou seja, o potencial da célula galvânica é o potencial de uma reação espontânea. Por quê? Porque é positivo, mais o potencial da bateria. Qual que é o valor do potencial da bateria? O potencial da célula galvânica a gente sabe, 0,4785 volts. E da bateria, 1,2 volts. Mas é mais ou é menos? Desculpe. É mais ou é menos? É menos, porque é um movimento contrário ao movimento da célula eletrolítica. Então, essa somatória vai ter um menos aqui por causa do movimento contrário que a bateria está causando no elétron. Então, é menos 1,2 volts. Quando eu fizer esta conta, vai dar 0,4785 menos 2 volts. Isso aqui vai ser 0,7215 volts negativo. Como o potencial é negativo, como o potencial é menor do que zero, o valor da energia livre de Gibbs será positiva, portanto, o processo será não espontâneo. Como que ficará o movimento das substâncias agora? Veja, o movimento das substâncias, elétron está saindo daqui. Então, se o elétron está saindo daqui, o manganês agora que vai sofrer oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, você vai ter a... Ops. Momento. Você vai ter a saída de manganês da placa. Vai aumentar a concentração de manganês aqui. Bem, como eu começo a aumentar a carga positiva aqui, o cloreto vai ter uma outra modificação agora. Então, aqui o movimento dos íons que estão na ponte salina. Cl- aqui. E, ops. E aqui o potássio. Então o cloreto vai vir nessa direção aqui. E esse manganês vai vir aqui. Enquanto, veja, à medida que o elétron vai saindo, isso aqui vai ficando carregado positivamente. E esse Cl- vai vir aqui.
Em contrapartida, elétron vai chegar aqui no alumínio, vai ficar carregado negativamente, isso aqui. O alumínio 3+, então, se aproxima. Daqui sofre redução. A solução começa a ficar com baixa concentração de alumínio 3+. Então, baixa concentração de alumínio 3+. Para compensar isso, o potássio vem para cá. E, para você não ter uma descompensação em termos de carga positiva, o Cl- vai se aproximar aqui. Então, olha o movimento de elétrons. O elétron vem para cá, o cloreto anda para cá, o cloreto anda para cá, o cloreto anda para cá e o elétron continua. Verifique que você tem um outro movimento de elétrons, aonde a corrente é justamente o sentido inverso do elétron. Então, isso aqui é o movimento da corrente. Tudo bem, gente? Compreenderam aí? É isso. Esse exercício é isso. Se o potencial da célula fosse negativo, seria um processo não espontâneo. E como um processo não espontâneo, ela não iria ocorrer. Porque ele falou assim que a reação era galvânica. Se fosse negativo, já estaria errado. Alguma coisa teria acontecido, Joyce. Porque se ou o professor errou, falando que era galvânica e não era, porque para ser galvânica, esse valor aqui precisa ser maior do que zero. Não pode ser negativo. Agora, se ele não falasse que é uma célula galvânica, ele falasse que, olha, verifica o valor desse potencial. Deu negativo, você pode falar que a reação é não espontânea, ela não vai acontecer, porque ela não. Só se você colocar uma bateria. Você está entendendo? Se for negativo, veja bem, se é o primeiro exemplo aqui. Se esse potencial fosse negativo, a reação não ia acontecer. A não ser que você coloque uma bateria para inverter o movimento do elétron. Tudo bem? Entenderam aí, meus filhos, a situação, hein? Vamos continuar. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Desenha a célula. Eu coloquei quem que é o anodo, que é o catodo aqui? Coloquei os sinais. Símbolo de ambos os eletrodos, positivo e negativo, movimento dos íons. Tudo isso. Já fizemos tudo, beleza, é isso aí. Vamos para o segundo. Balanceie a reação de formação do hidrogênio sulfato a partir do aço sulfuroso pela ação do íon permanganato. Mostra as semi-reações de redução, de oxidação e defina quem é o anodo e quem que é o cátodo. A reação ocorre em meio ácido. É balancear. Precisamos balancear. Vamos ver a situação aqui. Quem que está oxidando e quem que está reduzindo. Vamos verificar aqui primeiro, né, o estado de oxidação para a gente determinar, né, o que está acontecendo, né? Vamos colocar a situação do manganês aqui. Manganês, né? Do óxido de manganês. Perceba o seguinte, o NOx do oxigênio, é -2. A gente já viu, ele é -2. O NOx do manganês eu não sei. Nós vamos calcular. Como que a gente faz essa conta? Eu vou pegar o número de manganês, que é 1, ou melhor, o NOx do manganês, que eu não sei, vezes 1, porque é o número de átomos de manganês, menos porque o NOx do oxigênio é -2. Então esse menos que eu estou colocando aqui é desse -2. O NOx do oxigênio vezes a quantidade de oxigênio 4, igual à carga da molécula, que isso tem uma espécie iônica, -1. Se eu fizer a continha aqui, x vai ser igual 2 vezes 4 menos 8, passa para esse lado, ficar 8 positivo menos 1, 7. Então, eu tenho um estado de oxidação do manganês aqui, este manganês tem um estado de oxidação que é 7. Vamos verificar o ácido sulfúrico.
Ácido sulfúrico. Novamente aqui, o oxigênio é -2. O enxofre é X. O hidrogênio +1. Então, como que a gente faz aqui essa bendita dessa conta? Pego o NOx do hidrogênio, multiplico pela quantidade de hidrogênio, 2. Mais X, que é o NOx do enxofre, vezes o enxofre. Menos NOx do oxigênio vezes a quantidade de oxigênio. Igual a zero, porque a molécula é neutra. Veja, 2 vezes 4, 8. Só que é negativo, passa para cá, vira positivo. Aqui 1 vezes 2 são 2. Então, veja, 2 vezes 4 são 8. Vai ficar aqui para o lado direito, positivo. Menos 2, que é esse aqui. 8 positivo menos 2, 6 positivo. Então, x é igual a 6. Então, esse enxofre, 6. Você tem o manganês 2. Eu não sei esse enxofre que está no monossulfato. Vamos verificar aqui. HSO4 Ô, menos. professor, Nossa, que susto. desculpa. Pode falar, né? Você colocou H2SO4, mas na equação tá H2SO3. Ops. Foi uma falha. Falha de quem tá com fome, não é brincadeira. Falha mesmo. Deixa eu colocar aqui. 3, 3, vai mudar. 3, 6, 6 positivo. 6 positivo passa. Né, 6 negativo passa pelo lado direito, fica 6 positivo. 6 menos 2, 4. Então aqui vai ficar 4. Vai ser isso daqui mesmo. 6. Aí vai ficar multiplicando, vai ficar positivo. Menos 2. Isso daí mesmo. Obrigado, Demiano. Vamos lá. Deixa eu ver se agora eu peguei certo a molécula. Então aqui, oxigênio -2. O enxofre X. E o hidrogênio +1. Nossa, tá bom. -2. X. E o hidrogênio 1. Nossa, tá horrível. Deixa eu fazer um negócio aqui. +1. -2. X. Então vamos fazer a conta aqui. 1, que é o NOx do hidrogênio, vezes um hidrogênio. Mais X, que é o NOx do enxofre, vezes um enxofre. Menos 2 vezes o número de oxigênio. Igual a -1. Agora eu vou fazer a conta. 2 vezes 4, 8. Negativo, que passando para cá fica positivo. Menos 1 com mais 8 dá 7 positivo. 7 positivo com menos esse 1 que está positivo aqui, passando para cá fica negativo, vai ficar 6. Resultado 6 positivo. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. -1, mais 8, -1. Exatamente, mais 6. Então, esse enxofre, 6. Então, vamos verificar o que está acontecendo aqui. Esse manganês está saindo de 7 e está indo para 2. Esse enxofre aqui está saindo de 6. Ops, então não é o enxofre, né? Deixa eu ver se... Ah, não, mas não é 6, é 4, né? Saindo de 4, está indo para 6.
Agora a gente precisa definir quem que está oxidando e quem que está reduzindo. Bem, eu já tinha falado, né, mostrar para vocês, para a gente poder, porque às vezes a gente esquece mesmo. Coloca aí o número 0, 1. Não vou colocar aqui não, porque vai me atrapalhar depois para fazer o exercício. Vou colocar lá para cima. Coloca aqui, 0, 1, 2. Menos 1, menos 2. Veja, quando você, o NOx, né? Isso aqui que eu estou escrevendo aqui é o NOx. Quando você tem um NOx que ele sai, né? Vamos supor, eu estou olhando aqui para o 0, ele está aumentando, ou seja, sai do menos 2 e vai em direção ao 2, essa é uma situação de oxidação. Quando ao contrário, você sai do positivo e vem aqui para o negativo, é um processo de redução. Então, isso aqui é um processo de oxidação, isso aqui é um processo de redução. Bem, veja, eu estou saindo de 7 para 2. 7 para 2 significa que eu estava lá em cima e estou caindo para 2. Ó, caindo. Então, isso aqui é um processo de redução. Isso aqui, 4 para 6, eu estou aumentando de 4 para 6. É um processo de oxidação. Bem, já sei quem está oxidando, quem está reduzindo. O que eu preciso fazer agora? Vamos fazer o processo de balanceamento. Vamos começar pelo processo... A gente pode começar por qualquer um, tá? Para quem está reduzindo e está oxidando. Eu vou começar por quem está reduzindo. E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui no processo de redução é você balancear as espécies que estão reduzindo. Então, momento. Manganês 2+. Primeira coisa, você vai balancear essas espécies. Eu tenho um manganês aqui, eu tenho um manganês aqui, não preciso fazer mais nada, porque está balanceado. Você não balanceia aqui o oxigênio nessa etapa, oxigênio e hidrogênio. 2. Vamos balancear a quantidade de oxigênio. Para você balancear a quantidade de oxigênio, você precisa agora adicionar moléculas de água. Para você balancear, então, e colocar moléculas de água, eu vou colocar moléculas de água do lado onde não tem oxigênio. Eu não tenho oxigênio desse lado, então eu vou colocar água aqui. H2O. E eu vou colocar numa quantidade que vai permitir balancear com a quantidade de oxigênio. Tenho 4 átomos de oxigênio, eu preciso ter 4 aqui também, então vou colocar 4 aqui. Aí, na terceira etapa, vou balancear a quantidade de hidrogênio. Para pegar a quantidade de hidrogênio, balancear a quantidade de hidrogênio, eu vou olhar aonde tenho menos hidrogênio, aliás, onde eu tenho mais hidrogênio, e do outro lado eu vou adicionar íons H+, porque o meio é ácido. Então eu vou colocar aqui. Mais H+. Só que veja, aqui eu tenho 8H+. 8. Vou colocar 8 aqui. 4, eu vou fazer o balanceamento de cargas. Bem, balanceamento de cargas é o seguinte. Vamos olhar aqui para a equação e vamos verificar quantas cargas positivas ou negativas você tem. Veja, eu tenho uma carga negativa, porque olhar o número de cargas, você vai olhar o coeficiente estequiométrico, o sinal da espécie que está aí. Se ela for neutra, é 0. Se ela tiver carga positiva ou negativa, você vai pegar o valor dessa carga e multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Então aqui eu tenho 1 de coeficiente estequiométrico. Carga negativa, tem uma carga negativa. Eu vou chamar como se tivesse um elétron. Aqui eu tenho 8 carga positiva. Ó, mais 8. Então, 8, eu vou colocar P de próton, como se fosse o próton, ou carga positiva.
Aqui eu tenho duas cargas positivas. E aqui nada, aqui é zero. Perceba, eu tenho do lado dos produtos duas cargas positivas e aqui eu tenho uma carga negativa com uma positiva. No final das contas, 7 cargas positivas. Porque uma carga negativa anula uma positiva. No final das contas, né? No final das contas, eu não posso deixar esse 7 desse jeito. Está desbalanceado. 7 prótons, 2 prótons. Ou 7 carga positiva com 2 carga positiva. Como que eu vou fazer para resolver isso? Vou pegar e colocar aqui, ó. Somar mais 5 elétrons. 5 elétrons. Por que eu vou somar com 5 elétrons? Porque se eu somar 5 elétrons, 5 elétrons com mais 7p vai dar 2p. Duas cargas positivas. Então eu vou pegar essa equação. E vou somar 5 elétrons. Aí você pode ver se o seu raciocínio está certo. Porque, veja, você está somando 5 elétrons. 5 elétrons. Você está trabalhando com as reações de redução. Quando você está trabalhando com equações de redução, os elétrons têm que ficar do lado dos reagentes. Está aqui, ó. Elétrons do lado dos reagentes. Vamos verificar agora quem está... Calma aí, cadê vocês? Compreenderam aí? Beleza. Vamos fazer, então, mexer agora com a reação de oxidação. Para mexer nessa reação de oxidação, nós vamos pegar as espécies que estão oxidando. H2. Deixa eu aproveitar que está aqui. Essa espécie que está gerando essa outra espécie. KSO4 menos. Veja. O que nós vamos balancear aqui? Tudo menos oxigênio e hidrogênio. Então você não precisa balancear, porque você tem um enxofre aqui e você tem um enxofre aqui. Segunda etapa. Balancear oxigênio. Para balancear oxigênio, nós vamos adicionar moléculas de água. Vamos adicionar moléculas de água do lado onde eu vou precisar mais oxigênio. Veja, aonde eu tenho mais oxigênio é do lado direito. Aqui eu tenho um oxigênio a menos. Nós vamos colocar aqui, então, H2O. Uma molécula só. Aí nós balanceamos a quantidade de oxigênio. Agora nós precisamos balancear a quantidade de hidrogênio. Vamos verificar o seguinte. Bem, calma aí, vamos copiar aqui. Desse lado, eu tenho 2 hidrogênios com 4 hidrogênios. Desse lado, eu tenho 1 hidrogênio. Como que eu posso ficar com 4 desse lado e 1 desse lado? Não dá. Então, eu vou ter que somar aqui. Três íons H+. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. 3, 4. 2 com 2, 4. Por fim, precisamos fazer o balanceamento de cargas. Nesse balanceamento de cargas, nós vamos olhar as cargas que estão presentes aqui, né, do lado dos reagentes e dos produtos. Do lado dos produtos, você tem uma carga negativa e você tem 3 cargas positivas. Quer dizer, isso aqui me resulta em 2 cargas positivas. 2 cargas positivas isso aqui. Aqui você tem 0 cargas positivas. Ou 0 cargas.
Zero. Não tem nada. Se você não pode ficar com zero carga aqui e duas cargas positivas aqui, o que você vai ter que fazer para assumir com essas duas cargas? Somar dois elétrons. Porque dois elétrons vai acabar com esses prótons aqui. Ótimo. Nós vamos pegar isso. E aí nós vamos fazer o quê? Somar esses dois elétrons aqui. Dois elétrons. Veja, eu tenho então... veja, olhando aqui para a reação de oxidação. Deixa eu só passar aqui uma divisão para vocês não se perderem. Eu tenho aqui uma semi-reação aonde eu tenho elétrons do lado dos produtos. Isso é uma situação de oxidação. E é o que a gente estará trabalhando. O que nós vamos fazer agora? Juntar essas duas semi-reações. Juntá-las. Vamos pegar esta. E vamos pegar esta. E agora, percebam. Um tem 5 elétrons, outro tem 2 elétrons. Não dá para a gente ficar desse jeito. Precisamos eliminar esses elétrons. Vou multiplicar aqui em cima por 2. Vou multiplicar aqui em cima por 5. A hora que eu faço isso, eu vou ter uma alteração, né? Aqui. Vou ter uma alteração. Aqui vai ficar com 10 elétrons. Aqui vai ficar com 10 elétrons. Aí eu vou cortar esses 10 elétrons com esses 10 elétrons. Vamos ver o que dá para a gente cortar aqui. Ó. Eu tenho uma molécula de água aqui. Eu vou cortar com uma molécula de água. Vão me sobrar aqui 3 moléculas de água. Vão me sobrar 3 moléculas de água aqui. Ó. Deixa eu levar, vão ficando sobrando 3 moléculas aqui. Aqui eu tenho 3 íons H+. Aqui, olha, 3 íons H+, aqui eu tenho 8. Eu vou cortar 3 aqui. E aqui vai me sobrar 5. Vai me sobrar 5. E agora a gente pode somar o que está do lado dos reagentes e o que está do lado dos produtos. Manganês, 8,4 menos. Mais H2SO3 mais 5H+, manganês 2+, 3HSO4 menos, três H2O.
Só um minutinho que eu estou se acertando. Então, essa aqui é a reação, é parte da resposta. Ele está pedindo, acho que, outra coisa para a gente. Balanceia a reação de formação do hidrogênio sulfato a partir do ácido sulfuroso pela ação do íon permanganato, mostra as semi-reações de redução e de oxidação e define quem é o anodo e quem é o catodo. Veja, quem que é o anodo e quem que é o catodo? Quem é o anodo? O anodo, né? Primeiro, o anodo, deixa eu ver se ele dá uma ideia aqui, né? Veja, a gente tem que assumir que essa reação é uma reação galvânica, né? Porque não está falando nada de bateria, então é uma reação que está acontecendo. Ou seja, espontaneamente. Bem, então uma reação de oxirredução. O anodo é da onde sai o elétron. O elétron sai da onde está acontecendo a oxidação. Então, esse aqui é o anodo, esse aqui é o catodo. Vou repetir de novo. O anodo é da onde sai o elétron. O elétron vai sair da semi-reação que vai sofrer oxidação. O elétron, veja, cadê? Aqui, ó. O elétron, num processo de oxidação, vai ficar do lado dos produtos. Aqui na redução, os elétrons vão ficar do lado dos reagentes. Então, oxidou, perdeu elétrons, é anodo. Ganhou elétrons, reduziu, é o catodo. E isso tudo que eu estou falando para uma reação espontânea. Tudo bem, gente? Multiplicamos. Então, eu multipliquei, Felipe. Cadê? Eu multipliquei. Aqui, veja, tá? Aqui tem 5 elétrons, aqui tem 2 elétrons. Para a gente conseguir eliminar esses elétrons, eu vou ter que multiplicar por 2 em cima e 5 embaixo para ficar com a mesma quantidade de elétrons. Porque 5 não é divisível ou dividido por 2, não é múltiplo de 2. Então a gente tem que achar um número que seja possível de manter o número de elétrons igual, tanto na reação de cima quanto na semi-reação de cima com a semi-reação de baixo. Tudo bem? Ô, professor, Só Ah! Oh, meu Deus. Você tem toda a razão. Ai, ai. Você tem toda a razão. Toda. 2. Ai, ai. Tá na hora de aposentar, né, moça? Não, mas também não é aqui não, hein? É lá embaixo. Não, muito novo para aposentar. Vai demorar muito. Vocês vão ter que me aguentar muito, muito, muito. 16. Deixa eu fazer de novo, né? É a vida. Como já dizia minha mãe, né? Quando você não faz direito, faz 2 vezes, né? Vamos lá. Deixa eu tirar tudo. Que agora vai mudar, né? 8, aqui 10, aqui 2. Vocês têm que falar no áudio, pô. Vocês não me falam no áudio, vocês dizem que estão errando. E deixa eu errar. Vocês fazem de propósito. Vocês são gente boa pra caramba, né? Deixa ele vai ter que fazer tudo de novo. Assim ele faz menos exercício. Vamos lá. Multiplicar por 5. Aqui 5. Aqui 5. Aqui 5. 15. 10, 15, 10. Vamos. Deixa eu ver se antes está dando certo. 2, 16, 10, 2, 8, 5, 5, 5, 15, 10. Esse 10 vai cortar com esse 10.
Ah, essa água 5 vai cortar aqui, vão sobrar 3 moléculas de água. Três moléculas de água. Um íon H+, 15, com 16 vai ficar um H+ só. Então vai ficar 2 aqui. Dois, 5, 2, 5, 3. Essa que é a semi-reação. Obrigado, viu, Felipe? Realmente tinha que multiplicar todos, pô. Essa que é a resposta. Beleza, gente? Compreenderam aí? Viram onde que foi equívoco? Se multiplicar para a gente cortar o elétron, tem que multiplicar todos. Não é só o elétron, não. São todos. Aqui o professor ia tirar todos os pontos, porque o professor não pode errar um negócio desse. Tudo bem, gente? Muito bem. Vamos ver o próximo exercício aqui. Vamos fazer esse exercício e aí a gente dá uma descansadinha. Uma solução aquosa de cloreto de prata. Então, veja bem, ele está falando que eu tenho uma solução aquosa de cloreto de prata, foi submetida a eletrólise durante 60 minutos. Então, eu tenho um tempo aqui de eletrólise. Uai. Eu tenho um tempo de 60 minutos que foi corrida a eletrólise, que equivale a 1 hora. 1 hora e 60 minutos, que também equivale a 3.600 segundos. Também ele está me perguntando para nós encontrarmos a massa de prata. Ele quer saber isso aqui. Obtida após serem submetidos, esse cloreto de prata ser submetido a uma corrente de 10 amperes. 10 amperes. Então eu tenho uma corrente que é igual a 10 amperes, que é a mesma coisa que 10 coulombs por segundo. Aproximadamente. Existe, vamos fazer esse exercício, lembrando, uma solução aquosa de cloreto de prata foi submetida a eletrólise durante 60 minutos. Então, quando você coloca esse AgCl em água, ele vai gerar Ag mais Cl menos. Esse Ag precisa de elétron para que ele possa sofrer um processo de redução e gerar prata zero. Prata sólida. Muito bem. Primeiro que, assim, ele está pedindo para a gente determinar a massa de prata. Veja, se eu souber a quantidade de elétrons que ele está me fornecendo, eu consigo achar a quantidade de prata que está sendo formada. Porque eu vou fazer uma regra de 3. Veja, 1 mol de elétrons gera 1 mol de prata.
tantos mols de elétron vai me gerar tantos mols de prata. Se eu sei o número de mols de prata, conhecendo aqui a massa molar da prata, eu sei fazer as coisas. Eu consigo fazer as contas. Então, existe a equação de Faraday que dá essa quantidade de elétrons, o número de elétrons. Essa equação é justamente essa aqui, número de elétrons. N é igual a corrente vezes tempo dividido por F. I é igual, N é igual corrente vezes tempo dividido por F. Corrente, ele já me deu, que é 10 amperes, 10 coulomb por segundo. Dividido por F, 96.500 coulomb por mol. Você, nessa divisãozinha, terá que cortar o coulomb com coulomb. Faltou a gente colocar mais uma coisinha. Multiplicar aqui o tempo. 3.600 segundos. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu acertar essas coisas que eu estou cortando. Vou cortar esse segundo com esse segundo. Vou cortar esse coulomb com esse coulomb. Agora eu vou multiplicar 10 vezes 3.600 e dividir por 96.500. Isso vai me dar um número de mols 0,373 mol de elétrons. Vou fazer a conta de novo. 10 amperes vezes 3.600 segundos, dividido por 96.500, 0,37 mols. Não é exato, tá? Mas eu estou usando esse valor. Agora eu vou fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Veja, 1 mol de elétron produz 1 mol de prata. 0,373 mol de elétron vai produzir quantos mols de prata? Olha, fazer a regra de 3. X vai ser igual a 0,373 mol de prata. Então você determinou aqui a quantidade de prata que seria produzida, prata metálica que seria produzida, se você deixasse uma corrente circular de 10 amperes circular por 1 hora. Mas ele não quer isso, ele quer a massa. Bem, para você calcular a massa, falta mais uma continha. A massa molar aqui te diz o seguinte: 107,87 gramas de alumínio corresponde a 1 mol de alumínio. Você está falando que vai ser gerado 0,373 mols de alumínio. Oh, meu Deus, que alumínio? É prata, meu filho. Oh, Jesus. Então você tem 107,87 gramas de prata, equivale a 1 mol de prata, que é a massa molar da prata. Se você está produzindo 0,373 mol de prata, quanto que massa que você vai conseguir aqui? Basta a gente multiplicar em cruz 0,373 vezes 107,87, 40,23 gramas de prata. Essa é a quantidade, ou é a massa
de prata que vai ser produzida neste caso. Dúvidas, senhores? Dúvidas? Beleza. Então, agora a gente vai dar uma descansadinha. Depois a gente vai fazer os últimos 2 exercícios. Ué. Não é esse daqui não. É esses aqui. Esses 2 exercícios aqui, ó. Esses 2 aqui. Nós vamos fazer, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vamos descansar uns 15 minutinhos.